Sejam muito bem-vindos ao podcast Performance para Resultados. Eu sou o Cristiano, sou o fundador da Metris e nós somos uma assessoria de marketing com foco em vendas. Hoje a gente trouxe convidados muito especiais aí pro podcast e vou começar aqui apresentando eles, né? É o Thiago e o Fabrício da Vinhos Collection e também temos aqui do meu lado o Lucas, que é parte da nossa equipe aí, que faz toda a parte de estratégia no segmento que é o de vinhos, né? Então, sejam todos muito bem-vindos ao podcast. A ideia aqui do podcast é a gente comunicar para empreendedores, empresários e também para lideranças de negócio. Então, basicamente assim, eu queria que vocês começassem se apresentando, né? Falando o nome de vocês, a empresa e tudo mais. E depois a gente entra para a parte assim de história, onde que a gente está trabalhando aí, e depois indo para a parte de marketing, que é o que mais importa aqui no podcast. Então, sejam bem-vindos novamente, né? E se tu quiser começar, Thiago. Obrigado o convite. Eu diria que estar num podcast hoje é uma premiação por todos esses anos, né? Trabalhando no digital. E quero agradecer o convite, que é um prazer. Falar um pouquinho de mim. Meu nome é Thiago, então eu tenho 42 anos. E eu comecei por 2003 já começar com tratamento de imagem, design gráfico e tal, né? De uma forma um pouco amadora, assim, né? Era adolescente, enfim. Com o passar do tempo eu acabei entrando na indústria gráfica. Daí sim, vamos dizer assim, que eu me profissionalizei nessa parte de arquivo, dessa questão digital, né? Fiquei 15 anos no ramo gráfico, me formei em marketing e então a minha experiência de vendas é 15 anos. Para 16 agora. Então, diria assim que das minhas capacidades aí a questão de tecnologia e vendas, a gente fez uma mescla aí para poder aplicar no negócio hoje. Bem legal, bem legal. E um pouquinho do Fabrício? Então, também quero agradecer, né, o convite, né? Sabe que o Thiago sabe que para mim é bem complicado estar exposto, né? Eu sou mais fico por trás da empresa, assim, eu não apareço muito, até em questão de vídeos e tal. Então, meu nome é Fabrício, tenho 44 anos. Eu já venho numa escola que é de turismo, trabalhei 23 anos na área comercial. Então, sou formado em analista de sistemas. Então, tem essa minha formação mais na tecnologia, que nem o Thiago falou. A gente também procurou muito mais nessa parte de tecnologia, então acho que é da nossa formação. Então tenho experiência na área comercial. Hoje eu faço parte da área comercial e da logística da empresa. Então estamos aí, vamos contar prazer. A nossa história. E agora o nosso convidado especial aqui, o Lucas, né? Isso Conta aí. um pouquinho do Lucas aí. Show de bola. Então, meu nome é Lucas, né? Eu tô aí na Metris há 4 para 5 anos, né? Tenho 28 anos. E aí, bom, lá eu participo então da parte ali dos atendimentos, da parte estratégica e juntamente também com o Thiago, com o Fabrício, né? Faço acompanhamento da empresa deles desde o início, né? Então, vamos lá, vamos trocar uma ideia aí, vamos contar umas histórias boas. Legal. Legal, então, falando um pouquinho da Vinhos Collection, né? Que é essa empresa que está se tornando uma referência grande aí na venda de vinhos raros, né? E aí eu queria saber um pouquinho mais de como que nasceu a Vinhos Collection, né? Porque vocês têm experiências em vendas, tecnologia e tudo mais, mas assim, de onde é que surgiu, vamos montar uma venda de vinho online, né? Fabrício, quer contar? Então, assim, começou no período da pandemia, em 2020. Eu e o Thiago, a gente é amigo desde a infância, desde a época da escola. Então, a gente tem uma convivência desde esse tempo. Então, a gente sempre conversava. Então, na época da pandemia, eu da área do turismo, ele da área gráfica, a gente via a dificuldade que estava sendo. Eu, principalmente no turismo, que parou completamente na parte da pandemia. Aí, a gente teve uma ideia, juntamente com uma importadora que a gente representava já na época, mas bem assim no início, era mais um extra para sobrevivência na pandemia mesmo, né? Porque os nossos trabalhos estavam praticamente parados. Aí a gente teve uma ideia de criar um aplicativo.
Aí, no meio desse aplicativo, no decorrer né, a gente se deu conta que um site era melhor do que fazer um aplicativo. Então, foi ali que a gente começou, né, a pensar e só nós dois, sem agência, a gente nem tinha ideia, nada sobre isso. Só de vinho, nem de vinhos praticamente, porque a gente era de ramos completamente distintos, né? Era turismo e gráfica, não tinha nada a ver com vinho. Então foi aí que surgiu, né, nas nossas ideias de site. E aí, não sei se o Thiago quer complementar mais alguma coisa, mas. Na época, enfim, surgiu a ideia e qual foi a grande dificuldade? Iniciar um negócio sem ter conhecimento para isso, assim, né? Então a gente não estava pronto e acredito que nem hoje vai estar, né? Mas a gente começou sem estar pronto e vamos montar um site e aí vai, né? A questão de cadastrar produto, foi tudo assim. Como a gente não conseguia trabalhar por causa da pandemia, a gente tirava todas as tardes para trabalhar na abertura desse site, né? Então a gente ficou mais de um mês aí pensando em banner, em tudo, assim, de uma forma muito caseira, assim, né? Era eu que fazia, ele cadastrava, enfim, a gente fez de uma forma muito simples, né, no início. E foi assim que começou. O site entrou no ar em agosto de 2020 e hoje estamos aí quase 6 anos aí. 2020. É. Não. Mas dá para ver que uma área complementa a outra, né? Então, Sim. a parte de tecnologia, a parte gráfica tem tudo a ver com venda online também, né? Uhum. Eu acho que uma complementa a outra. E como é que vocês definiram... Uma coisa que eu gosto de saber, assim, pelo menos para mim, todo projeto novo, né? A primeira venda online, ela meio que, pô, é aquele sentimento, assim, de... Pô, dever cumprido, né? Como é que aconteceu a primeira venda? Você já fazia um anúncio ou foi indicação? A Não. pessoa comprou direto no site? Foi uma indicação. Uma amiga minha, ela entrou em contato, eu já tinha dito para ela, ó, tô abrindo um site de vinhos. E daí ela acabou indicando para um conhecido dela e ele disse, ó, quero dar um presente para uma pessoa. E o que tu me indica? E eu tinha recém-cadastrado, era um kit da Espanha, Era duas um kit da garrafas e Espanha, tal. né? E daí, eu quero. E daí acabei fazendo uma venda manual, não foi direto no site, né? Sim. Então foi dia 7 de agosto, de 2020. Primeira venda Sim. e... isso aí marca, né? Sim, Marca. sim, é sensacional, né? Mas Cair tem uma aquele coisa pedido ali, importante. pô, tá pago mesmo, né? O cara olha assim, não, mas tá pago mesmo, vou mandar. Mas tem uma coisa que a gente sempre, desde o primeiro pedido até hoje, se sair um pedido agora, a gente olhar que saiu um pedido, a gente comemora como se fosse o primeiro pedido. Sim. Então, Sim. tipo, tem isso. A gente, todo dia, quando sai um pedido, a gente se manda mensagem, ó, mais um pedido. Então, a gente tem essa Claro. emoção ainda até hoje de comemorar cada pedido que entra. Legal, e o nome Vinhos Collection, como é que surgiu o nome? Foi... Lembra? A gente assim, pensou em vários. O que acontece? A gente trabalha com um produto muito específico, né? E na época a gente pensou assim, pô, isso aí é para colecionador, né? Só que não podia botar colecionador e tal, né? Mas eu queria que fosse um nome de empresa, assim, que a pessoa não precisasse pensar em saber o que a gente faz. Uhum. E daí a gente acabou mesclando, né? Vinhos com coleção, enfim, e quando foi ver, é isso aqui. Mas até chegar nisso, Sim. a gente pensou em outros nomes, mas quando ia pesquisar já existiam, né? Sim. Uhum. Então, quando a gente pesquisou esse e não tinha nem domínio, nem nada, é isso aqui e vamos embora. É esse aí, É o né? certo. Registra o domínio e agora vai pra cima. É. Não, bem legal. Tá, e o primeiro... o primeiro produto você já falou, né? Uhum. Que era um vinho espanhol. Legal, e beleza, então a gente falou lá do início, né? Primeiras vendas e tudo mais. Mas quando vocês perceberam que as vendas iam aumentar, digamos assim? Porque, beleza, a galera, principalmente na pandemia, estava muito em casa. Eu acho que aumentou bastante a venda de bebidas, né? Lembro que até das lives lá, que bombava a live, o pessoal bebendo online, Uhum. enfim, né? Era engraçado essa época. Mas quando que vocês perceberam que, de fato... Pô, as vendas começaram a aumentar, começou a ter recorrência. Tem algum momento assim que vocês disseram, não, agora
porque vocês começaram com um negócio paralelo, né? Agora não, agora é o negócio principal. Então, muda, né? Teve um momento assim? Quer responder? Teve. Na verdade, foi em 2023, né? Final de 2023. Pode... O que acontece? Eu digo assim que todo o negócio, tu tem que botar atenção e intenção. Como ele era um negócio assim, um extra, tanto para mim quanto para ele, e a gente não colocava assim tanta energia para fazer a coisa acontecer, né? Então, a grande virada, vamos dizer assim, foi 3 anos depois do site estar pronto. Porque nesses 3 primeiros anos, tinha meses que a gente fazia 1, 2, 3 vendas. Sim. Quando fazia muito, era 5, 6. E olhe lá, né? Então, era uma coisa assim mais... Não tinha aquela pressão assim, a gente tem que vender e tal, né? Mas, quando eu acabei saindo da empresa que eu estava, né, desses 15 anos, e disse assim, poxa, vamos focar agora aqui. Naquele momento eu diria que era uma utopia viver daquilo, né? Porque, assim, se empatasse era muito, né? Às vezes, quase sempre dava 0-0 e olhe lá. Então, a gente começou a colocar mais energia e daí que veio aquela questão, vamos buscar alguém, né, uma agência, alguém que possa assim nos ajudar a transformar esse negócio que já está montado, vamos dizer assim, de uma forma amadora ainda, mas está, e profissionalizar ele, né? Tecnicamente, a questão do site, assim, é que as pessoas que não têm um e-commerce às vezes não têm noção dos parâmetros, né, técnicos que tem que estar ajustados assim para o site ser funcional, enfim, bonito, funcional e que converta em vendas, né? Então a virada foi em refazer a identidade de marca, contratar a Metris, no caso que na época eu lembro da nossa primeira reunião que eu até disse assim, poxa, meu sonho é faturar X mil reais, que seria, sei lá, 3 vezes o que a gente fazia, né? E na época o Cris disse, não, mas isso aí para e-commerce eu disse, porra, tu tem certeza? Era mais do que 3 vezes do que a gente faturava, né? Só que eu vou dizer uma coisa assim, antes mesmo da gente começar o projeto, de dar aquele start com agência, com tráfego, a gente já tinha a sensação que ia dar certo. Sim. Sabe aquela coisa, tu já vê que vai dar certo antes de dar certo. Então... A gente sempre teve a paixão por isso, né? Que eu ia chegar. A gente tem uma paixão em fazer um negócio. Que era um sonho viver online, assim, de algum negócio online, né? Sim, eu lembro também bastante da primeira reunião. E aí, o que ficou claro para mim é que, primeiro, vocês entendiam do que vocês estavam tratando, lidando. Vocês tinham um cuidado, um carinho especial, porque isso eu acho que é o que falta na maioria das empresas que vão para o online, meio que elas fazem assim, pega aqueles produtos ali, bota online e vê lá com os guris o que vai acontecer. Só que vocês não, desde o início, vocês tinham a mentalidade, não, quero fazer bem feito, quero cuidar da experiência. Cada cliente que entrava para vocês atendiam no WhatsApp. Não, olha aqui, ó, o cara tá me chamando agora. Parava a reunião, não, vou atender o cara agora. Entendeu? Então, esse cuidado, esse carinho, ele reflete em vendas. Ele reflete no entendimento do cara que tá do outro lado lá comprando, que, pô, alguém tem alguma coisa diferente, especial aqui. E por mais que a venda começa digital... cara, é relacionamento, né? Vendas principalmente nesse segmento de vinhos, a gente tá aprendendo cada vez mais que é um segmento que quem gosta ama, né? Tipo, desejo, pô, eu quero aprender mais, quero experimentar sobre vinho, quero fazer um curso. Então, tipo, é um negócio que tem que gostar, senão a pessoa aquele lance lá, fica meio ansiosa, né? De saber se vai funcionar ou não. Mas, não, entendi bem a parte ali do... E até, só para complementar, né, essa questão do detalhamento, né, como eu acompanhei desde o início, então, ali a questão de melhorar o site, toda essa parte, né, eu sempre vi também, consegui enxergar muito essa questão do cuidado com o detalhe. O cuidado com o detalhe numa vírgula, num ponto de um banner, até a ponta lá do cliente tá recebendo bem, tendo um produto diferenciado, né, enfim, então, essa experiência que vocês proporcionam é o que, com certeza, fez vocês chegar onde
hoje chegaram, né? E, enfim, e poder, com certeza, alcançar muito mais também. Então, eu acho bem, bem bacana essa parte do lado de vocês, né? Legal, legal. E aí, bom, aí o Lucas já tocou no assunto, né? Mas a ideia agora é a gente chegar, beleza, onde é que a gente está hoje na parte de marketing, estrutura, produtos? Como é que funciona hoje a Vinhos Collection, né? No sentido assim, calendário, produtos, o que que vocês de ações vocês imaginam para o ano? Porque aqui no sul, né, o outro ponto importante é que o inverno ele muda as vendas de alguns segmentos de produtos, né? Moda, Uhum. calçados e Uhum. principalmente vinhos, eu acho que aumenta bastante, principalmente vinhos mais pesados, assim, que a pessoa não vai consumir no verão, né? Então, Uhum. assim, queria entender um pouquinho, tipo, ou pelo menos a visão de vocês, né? Da parte de como que vocês estruturam o pensamento de negócio de vocês baseado no calendário, nos produtos, como é que é essa operação, digamos assim? Eu diria assim que eu vou te responder isso, mas dando um passo para trás, no sentido de a forma com que a gente enxerga o negócio, né? Até eu também vejo muito podcast e num deles o Joel J falou que a gente tem que entender de negócio e não só do negócio. Então, nós não somos especialistas, grandes especialistas no vinho em si. Claro que a gente tem um conhecimento, sim, Mas não somos tem uma sommelier, bagagem, a gente né? não é sommelier, nem enólogo, nada. Mas a gente enxerga... a nossa visão é mais tecnológica e comercial, né? Então, o que a gente pensou num início, assim, até para que as pessoas possam ter noção do que é a Vinhos Collection, né? A gente se especializou em vinhos de países diferentes. Por exemplo, aqui tem vinho da Bulgária, da Armênia, da Moldávia, que são países que grande parte do público no Brasil nunca tem ouvido falar, né? Então, ali partiu o grande desafio, como vender um produto tão diferente de um país raro e com um Desconhecido. ticket um pouco mais alto, né? Então, aqui que a gente pensou, o nosso foco sempre foi na experiência do cliente, porque existem níveis de consumidor de vinho, né? O cara que vai no mercado gasta R$ 30 e o cara que gasta 800 numa garrafa dessa, né? Então, a forma de vender, a forma de comunicar, a gente teve que se adaptar e ir aprendendo durante essa jornada, né? Então, a questão que eu e o Fabrício, a gente sempre teve, assim, muito claro para nós, na qualidade do serviço, da experiência que o cliente tem que ter em comprar no nosso site. Então, desde o atendimento, desde o site tá de acordo, a embalagem, a carta, ficha técnica, coisas que a gente pensou assim, o cara que está comprando um vinho desse, ele quer algo mais, ele não está comprando só um vinho. Então, esse nosso papo aqui não é sobre vinhos, né? Então, e a gente criou toda uma atmosfera assim para que o cara diga, poxa, é diferente comprar desse site, né? Exato. Então, uma coisa que vamos dizer assim, que é o grande, nossa joia, assim, é a nossa reputação hoje, né? Que no meio do digital acontecia muito, e vocês devem ver isso quase todos os dias, de fraude, de site que não existe, que não entrega, enfim, né? E às vezes nos confundiam muito com Pessoas, sites... com sites que não eram nossos. Então, a gente tomou a medida de vamos fazer um cadastro no Reclame Aqui, né? Que é a maior plataforma do Brasil de avaliação, até para que as pessoas possam nos pesquisar e ver a opinião dos outros. O que as pessoas estão falando do site, né? Então, eu acho que é muito sobre isso. E somos 5 estrelas há muito tempo, né? Sim. A gente nunca teve uma reclamação em quase 6 anos. Então, esse aí é o nosso maior patrimônio, porque a gente focou na marca. Porque o produto em si, outras empresas podem ter, né? Mas a forma com que a gente reforça a marca, Sim. né? Esse eu acho que é o grande diferencial, assim, né? E da gente se expor. É difícil falar em câmera, em vídeo e tal, mas eu vejo que as pessoas se vinculam mais, né? Sim, a marca. Conectam mais, né? Porque a gente Total. não vende Com a sozinho, pessoa, né? a gente vende uma experiência, né? Isso Tem aí. uma história por trás do vinho, então é isso que a gente mais
Sim. Não sei se eu Foca. respondi a tua pergunta. Não, claro, eu vejo assim, né? Eu trabalho com digital aí há muitos anos Aham. e diversos segmentos. A maior loja do mundo, que é a Amazon, né? Começou da mesma forma. Começou vendendo livros e olhando para a experiência do cliente, né? Então, assim, ele sempre fala, colocar o cliente no centro e depois pensar na Uhum. solução, né? Para tirar a fricção para o cara, tipo, beleza, aqui é o único lugar que as pessoas compram livros, né? Ah, pô, mas antes da Amazon era difícil comprar livro porque, pô, por que que eu vou comprar do autor lá, tal? Aí começaram a vir a questão de ter reviews no produto Uhum. e Uhum. você começava a tomar a decisão da compra do livro com base nos reviews das outras pessoas. Isso aí fez com que eles crescessem muito, né? Uhum. E hoje em dia é a mesma coisa, só que parece que o cara que está entrando agora, ele esqueceu do básico, né? Tipo, uma das coisas que eu tenho que reforçar praticamente todos os dias com pessoas, clientes, ou projetos que possam vir, cara, é reforçar o básico. Cara, para ter uma boa experiência de compra, se você entrar num site que você nunca viu na vida, o que que você olha? Ah, eu olho os reviews das outras pessoas. Tá, Uhum. e por que que no teu site não tem? Exato. Ah, não, é Isso aí. porque isso, sabe? Então a pessoa, tipo assim, cara, é o básico bem feito, pensando na jornada do cliente, né? Isso aí é fundamental. Mas o ponto é, a maioria não faz o básico bem feito, né? Exato. Até isso aí foi um gancho que a gente teve num determinado momento ali, que foi incluir, de fato, ali as avaliações dentro do site, né? Uhum. Enfim. E eu acho que isso também, com certeza, contribuiu muito, né? Porque além do patrimônio que você falou ali dessa questão do Reclame Aqui, né? De vocês ter essa boa reputação, né? Construir ela, no caso. A Uhum. gente ainda tem os reviews ali nos Dos produtos, que é produtos. justamente o que o Cris falou. Então, a gente conseguiu também trazer um pouco... Vocês conseguiram trazer um pouco para dentro do site isso Sim. e acabar ajudando, né? Nessa questão aí. O Cris até falou a questão do... Se é para voltar, assim, do calendário, né? Tu falou Sim. da sazonalidade. A gente aprendeu... A gente também acreditava que existia sazonalidade no vinho. Sim. Tu falaste que o vinho da estação, de repente no verão, um vinho branco, um vinho rosé, de repente esse seria o que Que sairia. sairia mais Aham. e tal. Então a gente também, com o decorrer, né, foi aprendendo e a gente descobriu que para nós não existia sazonalidade. Sim. Justamente porque o mês de dezembro foi o maior recorde de venda, sendo que é verão. Sim. E o de julho, que era ali na parte que era a parte de outubro, de outono e, e inverno, que as pessoas compram mais vinhos. Sim. Não, a gente vendeu mais no verão. E não sendo vinhos da estação. Mas eu vejo também que, pensando assim em estratégia, né? Eu acho que tem uma tendência maior das pessoas consumirem mais no inverno, no verão, enfim, por causa do tipo do produto. Só que o ponto é, o cliente de vocês, muitas vezes ele não tá preocupado muito com isso, porque é um cara do alto padrão, às Uhum. vezes ele compra para deixar na adega, né? Tipo assim, pô, vou ter, sei lá, alguma coisa no final do ano, Natal, família e tal, vou fazer festas, convidar meus amigos. Então, meio que o cara, como ele não é um produto de consumo assim do dia a dia, daqui a pouco para são situações que fazem ele comprar, né? E não Exatamente, é. simplesmente o momento do produto, né? Não, bem legal isso aí. E entrando para uma parte mais assim de publicidade, né? Eu lembro claramente assim no início, né? As primeiras campanhas que a gente começou a rodar, né? Mas tiveram algumas que deram um sucesso em que a gente nem nós, nem vocês esperávamos, né? Vocês lembram alguma que foi legal no começo, assim, de tipo, pô, essa campanha aqui simplesmente mudou o padrão com que a gente tá trabalhando, né? Que foi aquele ponto lá de, pô, a internet tem disso, né? Você trabalha, 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 parece que nada tá acontecendo e de repente, bum, né? É. Vira a Então, chave, né? É isso aí. e teve alguma campanha específica que vocês lembram assim no início que vocês disseram assim, pô, nem nós esperávamos. Eu vejo assim, eu conheço muita gente da área do vinho e às vezes as pessoas têm a ilusão, vou montar um site e vou sair vendendo. É, Bom se fosse, né? Então, a questão do tráfego também. Ah, vou fazer uma arte, vou fazer tal. Vou botar um tráfego pago aqui, vai dar clique, vai vender e tal. E eu me lembro muito bem que quando a gente começou nessa jornada com vocês, nos 3 primeiros meses, foi assim testes, né? Eram Sim. testes e tal.
E como a gente estava com um produto muito diferente do que o mercado estava acostumado, um criativo estático, por exemplo, não estava convertendo. Uhum. Não estava, e isso vai nos causando uma ansiedade, porque a gente está investindo e as coisas não estão acontecendo. E eu lembro do dia que até eu perguntei para vocês, tá aí, e se ao invés de um post estático, a gente gravasse um vídeo contando um pouco do vinho, né? Daí vocês disseram, olha, eu acho que pode ser uma boa. Podemos tentar, né? Sim. E eu não tinha experiência nenhuma em vídeo, assim, zero, né? Zero mesmo, assim. E sempre fui tímido e tal. Só que é aquela coisa, né? A necessidade é que te faz, assim, o desconforto é o que te faz evoluir, né? Então, eu me coloquei numa situação bem desafiadora na época, porque na época não tinha, assim, a questão hoje, quero fazer um roteiro, joga na IA e sai pronto e tal, né? Então, foi feito na cozinha da minha casa, com um microfone bem ruinzinho, com um telefone também mais antigo, num pedestal e tal, de uma forma muito caseira, né? Muito caseira. E a campanha foi a do kit do Melnick. Foi o primeiro vídeo que a gente gravou, que o Melnick é o nosso carro-chefe até hoje, um vinho búlgaro, né? E eu lembro, assim, até da chamada, conheça nosso campeão de vendas, o vinho que foi destaque na revista da Azul Linhas Aéreas. Uhum. Essa era a chamada, né? E no fim foi feito, assim, hoje eu olho assim, eu digo, pô, tá muito ruim, né? Sim. Mas, para nossa surpresa, aqui vendeu muito mais de 200 kits. Eu lembro, na época, assim, foi um estouro, né? E ficou, vamos dizer assim, ativa essa campanha e vendendo por alguns meses. E nós, começando, né, do jeito que estava, pronto. A hora que engrenar uma, ela vai ficar meses vendendo, a gente pode ficar numa boa, né? Só esperar o pedido. É. E isso aí tu só vai descobrir que não é assim durante a jornada, né? É. De uma hora para outra, a coisa Para. para. Tá A coisa Parece para. que o Zuckerberg aperta um botão lá e diz assim, ó, esse aqui não vende mais, né? E aí tem que fazer Exatamente. outra coisa, né? Então, na verdade, a lógica que a gente aplica hoje de marketing no nosso negócio é a mesma do que se aplica em outros segmentos, né? Então, a questão da retenção, da atenção, da retenção, de um bom storytelling, uma coisa que eu vejo, assim, que não só no segmento do vinho, como imobiliário ou qualquer outro, muita gente quer tentar vender dando características. Então, se eu pegar o vinho aqui, fazer um vídeo dizendo que ele é da uva Pinot Noir, que passou 12 meses em barrica e que ele é de tal país, não vai vender. Não, é a história que vende. É a história que vende. Então, quando as pessoas dizem em relação aos nossos vídeos, assim, que legal os vídeos e tal, tu deve entender muito de vinho. Eu digo que nós somos contadores de histórias, né? Porque quando tu te propõe a vender algo diferente, tu tem que estudar, né? Essa aí é a base, assim. Sobre o país, população, qual que é a tradição desse país fazendo vinho, né? E descobrir histórias boas, assim, com ganchos bons para poder contar pro público, né? Porque foi isso que a gente entendeu. O que vende realmente é uma boa história, né? Sobre a questão de marketing ali, eu penso que a gente foi, enfim, criando uma constância, que isso que eu vejo que é o grande... Se eu tivesse que dizer assim, por que deu muito certo o negócio? Porque a gente teve constância. Fazendo chuva, sol, a gente sempre teve a cadência. E uma prova disso, que é uma coisa que eu comento com o Fabrício, que é muito legal, assim, que eu digo assim, isso é uma forma de uma recompensa, assim, quando a gente vai fazer feiras, assim, em outros estados, Santa Catarina, São Paulo, aqui no próprio estado, eu ser abordado nos corredores e dizer assim, poxa, eu vejo teus vídeos toda hora. Toda hora eles aparecem para mim. E são pessoas que eu nunca vi, né? Então, é muito legal, assim, e eles elogiam muito, poxa, vocês são uma referência, assim, né? Nessa área digital aí especificamente para esses vinhos e tal. Então, eu diria que é fruto da constância. Exato. Eu vejo isso muito... Claro, a gente tem a Metris lá, os nossos métodos e processos, mas eu acredito muito nisso, porque no digital tem muito desse lance do cara fazer um lançamento e ficar milionário,
Mas a maioria desses caras, depois de 2, 3 anos, eles somem. Uhum. Então, quem que continua grande, crescendo e tal? Quem tem a constância, a consistência para continuar, Se manter. apesar do cenário difícil, né? Porque vai ser difícil, empreender é difícil, né? Uhum. Agora, quem consegue, apesar da dificuldade, continuar batalhando e testando coisas novas e aprendendo, e uma coisa que você sabia ano passado, esse ano já não funciona mais, Isso que é cara, o... isso é o trabalho digital, por mais que, beleza, na internet já existe e-commerce há 25 anos, e eu trabalho há quase 20 anos com isso. Eu tô ainda aprendendo todo dia. Agora é IA, é coisas novas todo dia. Daí, assim, eu vejo muitas vezes vídeos de gurus da internet falando assim, não, se você fizer isso aqui, você vai ficar milionário da noite pro dia e tal, invista pouco, fature milhões. Mas, cara, Isso não existe. é assim, Não é não é assim. O trabalho de empresas profissionais que vêm, de fato, com estrutura, com equipe, com um monte de coisa, é um trabalho mais sério pensando no médio e longo prazo, porque que nem você falou no início, tem muita empresa no digital que tá passando golpe, que tá fazendo coisa que não deve, tá, sei lá, dando golpe em imposto, em coisas que a gente nem sabe, né? É um negócio assim que, cara, quando vem alguém com um assunto assim, eu já digo assim, cara, isso aí a gente não faz, não sei, eu não trabalho com isso, tipo assim, não é o tipo de cliente, de coisas que a gente gosta de trabalhar. A gente gosta de trabalhar com quem como a gente é uma empresa que quer crescer com consistência, a gente também dá certo com empresários que pensam assim, pô, vamos fazer, mas vamos buscar junto, né? Então, eu vejo que a consistência no digital, cara, com certeza é o que ganha o jogo, né? Uhum. Porque, enfim, você vai testar mais, você vai validar mais coisas e vai achar o caminho. Porque a internet é muito grande, né? Voltando lá na nossa conversa lá do início lá, da primeira reunião nossa. Cara, pô, eu preciso vender X mil reais. Cara, mas pra internet isso aí é 0,001%, entendeu? Então, tipo, é um mercado gigantesco. Só que daí você precisa ter o seu diferencial, consistência, testar, validar. E muita gente, nesse período de validação e de diferenciação do processo ali, acaba achando que não tá resolvendo porque ainda não tá batendo a sua meta e tal. E eu já trabalhei com multinacionais, montando e-commerce de multinacional, e mesmo assim, cara, levou 1 ano e pouco, 1 ano e meio, 2 anos, até o negócio de fato engrenar, né? Porque em outros mercados, por exemplo, você vai comprar uma franquia. Cara, a franquia já é um modelo de negócio validado, e daí você pode entrar lá e tentar comprar qualquer franquia. O cara vai pedir 18 meses, 24 meses, 36 meses. Aí no digital você acha que em 3 meses você vai explodir. Não vai, Como né? se fosse, né? Até eu vejo também essa questão do digital, né? Eu penso que a gente tem sempre 2 linhas, né? Então, por mais que a gente consiga no 80% do negócio conseguir validar aquilo, né? E obviamente seguir naquele caminho, a gente sempre tem que ter os 20% que a gente vai estar sempre experienciando. É um conteúdo com IA, algum produto talvez diferente, né? Mas sempre tem essas 2 linhas para que a gente consiga ter a consistência, digamos, de manter o que está funcionando, mas também sempre ir um pouquinho além e ver o que pode nos proporcionar um próximo resultado ou, enfim, né? Eu diria que trabalhar com digital não é para quem é acomodado, né? Isso aí. Porque eu vejo que nós, mesmo chegando no nível que a gente chegou, assim, de vender todos os dias com consistência, com uma base de clientes a gente mais ou menos olhou ontem, em torno de 4 mil clientes. O que funciona hoje é que nem tu falou, amanhã já não funciona mais. Exatamente. E a gente tem que ficar tentando melhorar o tempo todo. Porque ferramentas existem muitas, só que tem umas que fazem sentido e outras não fazem sentido para o nosso negócio, né? Então, muita coisa a gente testou e não deu certo. Porque aqui a gente também tem que falar o que não deu certo, né? Não, exato, eu ia entrar nesse ponto agora, né? Se vocês... Porque isso é legal de ver, né? Porque assim, pô, quem vê o site bonitão, vendendo produtos aí exclusivos de outros países e tudo mais, pensa assim, pô, os caras estão abalando. Mas o que é legal de falar no podcast também é assim, pô, o que deu de problema, assim? Qual que foi o pior pepino? Porque pepino sempre acontece, Agora né? eu preciso fazer um relato aí. Porque eu acho que o vídeo mais legal foi do Drácula, né? Então, tipo, não performou tanto quanto deveria. O vídeo Mas não eu acho que bombou. foi o melhor, os atores foram os melhores que tiveram. Não, pior que eu lembro daquele vídeo, é muito além de engraçado, Thiago tipo, virou assim, tem a vampiro, história, o Fabrício virou vampiro, né? mas assim, de
de dificuldade, assim, o que vocês nesse período, claro, aprenderam, continuam aprendendo todo dia, mas teve alguma situação assim, pô, essa aqui foi a mais complexa, assim, de lidar? Quer contar? Não, pode contar. Posso contar? Ah, não foi só uma, né? Teve Sim, várias. teve né? várias, né? Ah, a primeira foi quando literalmente a gente teve que deixar, porque nós iniciamos com um sistema de representação no início, né? E a gente teve que fazer uma virada assim meio que da noite para o dia, por um acordo comercial e tal. Em resumo, para quem tá vendo de fora, assim, a gente teve que criar um CNPJ do dia para noite, teve que mandar fazer caixas, teve que fazer tudo. Então a operação, Logística, tudo, tudo, né? A gente contrato não com fazia transportadora, tudo tudo. Então o que que era no início? Uma sala alugada, assim, num canto de uma sala que era a agência de turismo que ele trabalhava. Ah, ele emitia notas, ele não sabia emitir notas, teve que aprender no Foi na... na aprendendo. emoção YouTube. ali. Teve que fazer a nota, a gente não sabia, etiquetas, tudo. Eu montava as caixas, nunca tinha montado uma caixa na minha vida. Então montava as caixas, botava os cartuchos, preparava os pedidos. E como a gente não tinha contrato com transportadora nenhuma, Consultava as transportadoras, qual que era. tinha que botar dentro do carro e Existia, atravessar a cidade para poder levar. Então, assim, foi um perrengue no início, assim, porque tu tem que fazer tudo, né? Fora a questão do financeiro, de compras, contas a pagar. Eu digo que o cara, para empreender, assim, ele vai ter que entender um pouquinho de tudo, né? Uhum. Só que a gente nunca sabe um pouco de tudo. E o grande... vamos dizer assim, não vou dizer o tombo, porque a gente caiu e meio que levantou. Foi a questão, assim, entender um fluxo de caixa de uma empresa, né? Isso é complexo. Porque eu acho que só quem passa, assim, um aperto que nem a gente teve em algum momento, vai entender que o dinheiro, muitas vezes, ele tá ali, mas ele não é teu, né? Então, se tu tá começando e tu não tem a experiência que a gente não tinha, tu acha que tu tá rico? E daí que vem a questão. A gente teve um período bem ruim, assim, de aperto mesmo, assim, de dizer, e agora, né? Mas assim, ó, eu digo que sempre nessa tempestade aí é onde nos faz crescer, assim. Porque a partir dessa crise que a gente teve, nossa, a gente melhorou muitos processos. Muitas coisas que, Sim. enquanto tá vendendo, eu digo que nem time que tá ganhando, né? Só vai, né? Sim. Tudo é alegria e tal. E às vezes a gente acaba meio que fechando os olhos para algumas coisas, né? Então, quando vem a crise, não, pera aí, vamos olhar para todo o negócio de novo. E foi o que a gente fez, né? Desde precificação, a questão de impostos, sistema de parcelamento, tudo. Logística. Preço Então, essa crise que foi em 2024, final de 24 aí, eu acho que foi a principal, assim. Que foi a que nos fez cair para cima. Sim. Que nem diz no Tropa de Elite, né? A gente caiu para cima. Então, eu diria que foi o maior aprendizado ali. A gente aprendeu na dor. Porque no Brasil, cara, com juro alto, parcelamento, um monte de coisa, é complexo, né? Eu acho que o varejo, eu trabalhei alguns anos no varejo, cara, isso aí é desafiador, assim, porque a margem é apertada, mesmo no e-commerce, grandes marcas aí no e-commerce passaram por esses apertos, digamos assim. Tem vários casos aí, por exemplo, assim, Carrefour é uma marca que tinha e-commerce, aí passou por esse tipo de aperto de fluxo de caixa, saiu do e-commerce e depois voltou. Compra Fácil era uma empresa que era gigante no digital e sumiu, né, da noite para o dia. Tem várias, Tok tá com problema financeiro, tipo, marcas grandes, assim, passam por causa da gestão, enfim, por causa de por mais que elas vendam um monte, né, elas passam por essa dificuldade que é do Brasil, a gente meio que tá acostumado, mas é desafiador, né? Legal. Legal, e daí pensando hoje na estrutura de vocês, né? Como é que vocês estão estruturados, até para pessoa que está assistindo, sei lá, no Brasil inteiro aí, né? Aonde é que fica a empresa de vocês? Como é que vocês estão estruturados agora já resolvendo esse pepino operacional, digamos assim, né? Como é que vocês estão estruturados hoje? Vai lá.
Então, bom, a gente é em Caxias do Sul, né? Então a gente agora já tem o nosso próprio escritório, né? Depois que a gente teve tivemos que trocar de local, a gente teve o nosso escritório próprio. Depois de um tempo, como aumentou as demandas, a gente teve que aumentar a estrutura, porque a demanda era grande em questão de pedidos, então a gente melhorou muito isso. O que eu posso dizer hoje? Me ajuda? Nossa estrutura é uma estrutura assim, enxuta, mas com muito investimento em tecnologia. Então, Isso. tudo aquilo que a gente não tem de funcionários, tem de ferramentas, né? Por quê? Porque a gente acabou, claro, testando muita coisa nesse período, mas hoje a gente chegou num ponto que a gente consegue, vamos dizer assim, que balizar quem que é o nosso cliente, onde é que ele está, qual que é a média, o ticket médio dele, média de idade, se é masculino, se é feminino. Então, hoje, qualquer tipo de informação necessária para tomar uma decisão estratégica, a gente vai ter, né? Então, é muito aí. Então, a questão de funcionários, né? Fora, o Fabrício, só para poder mostrar para quem está nos assistindo, assim, o Fabrício é comercial e logística, né? Ele fica na base, ele que faz, vamos dizer assim, ele é o carregador de piano, vamos dizer assim. Ele é que faz todo o processo do pedido operacional e sair. Desde a nota, chama a transportadora, fala com o cliente, acompanha as entregas. Então, essa excelência na rapidez, na qualidade da entrega, é tudo com ele, né? E eu diria que o meu trabalho ali é fazer o pedido chegar no site, né? Que é o quê? Gerar demanda. Gerar a demanda, que é o quê? Criar roteiros, campanhas, gravar os vídeos, preparar para que vocês possam editar, testar ferramentas, enfim, essa parte estratégica eu acabo focando mais nisso. Eu não atendo clientes e acabo não me envolvendo em vendas, em nada, né? Mas claro que toda decisão de alguma negociação, alguma coisa, a gente acaba sempre fazendo em comum acordo, né? Uhum. E as pessoas que estão nos ajudando, nós temos uma vendedora, Nicole, né? Que ela faz esse atendimento comercial e de pós-vendas, e que foi uma grande acertada, assim, a gente ter ela, porque acabou aumentando muito a nossa recorrência. Como é que tu vai dobrar hoje um faturamento, né? Sem ter a recorrência, não tem como, né? Porque uma das ilusões que a gente teve no início, quando deu certo o tráfego, é o quê? A gente vai viver só do tráfego, né? Só que tem horas que o tráfego para. E se tu não tem um outro canal de venda que seja uma fonte, né, de receita, é um grande perigo, né? Tu ficar refém de uma fonte. Exatamente. Né? É aquela coisa, não tem como só viver de primeira compra, digamos assim, no e-commerce, né? Então, eu consegui acompanhar e vi que vocês tiveram essa visão e conseguiram trabalhar com a base que estava sendo gerada, enfim, né? Então, quando bateu aquela crise que eu citei, o que a gente pensou? Vamos fazer um trabalho especial no pós-vendas, na retenção, recompra, experiência. Enfim, e daí o papel dela é muito importante, do Fabrício, das ferramentas, enfim, que a gente acabou implementando, né? E a ponto que hoje a nossa receita dos recorrentes é maior do que dos clientes novos. E olha que a gente teve aí, só no ano passado, quase 900 clientes novos. Uhum. Né? Então, a recorrência, o número de clientes é menor, mas o ticket deles é mais alto. Sim. Que eles acabam confiando na marca, gostam do produto, tem um atendimento personalizado, humanizado, né? A gente não coloca robô, nada para atender. E daí isso acaba gerando uma venda muito maior do que seria se a pessoa fosse direto no site, por exemplo, né? Então, o nosso foco foi aí. Tráfego pago, ele traz o cliente, até porque o custo está cada vez maior né? O custo por venda está maior. Então, no momento que ele entra na nossa base, existe todo um trabalho para ele voltar. E eu acho que aí está a grande sacada está aí, né? Na retenção, a qualidade do atendimento. E eu também acho que a humanização, né, do atendimento, a gente atende, independente se for 11 horas da noite, se o cliente mandar, a gente está ali sempre ativo, disponível para tirar dúvidas, seja para fazer um pedido, ou seja, só qualquer dúvida que ele tiver sobre o vinho, ou ele veio direto do site lá do
comprar pelo WhatsApp ou ele já é cliente recorrente, a gente está sempre disponível em qualquer momento que o cliente precisar. Acho que esse também é um grande diferencial que a gente tem também. E esse ponto aí que tu trouxe eu acho legal também a gente destacar, porque hoje a gente vive num mundo que a gente tem um monte de informação, né, que chega até nós sobre IA, sobre atendimento, sobre muitas vezes talvez automação, esse tipo de coisa, né? E eu acho que aquilo que, obviamente, todas essas ferramentas acabam ajudando, né? Como vocês falaram, vocês têm ferramentas implementadas ali que acabam ajudando no processo, mas a gente sabe que, de fato, lá na ponta, sempre humanizar, tentar manter o máximo, né? Sempre vai fazer a diferença, né? Uhum. Que foi o caso que vocês relataram, né? Sim, tem clientes que às vezes manda às 11 horas, 11h30, e aí tu responde lá imediato, não, mas não era para te responder hoje, pode me responder amanhã, não. Resposta tem que ser na hora. Isso aí. Legal, Esse legal. é o segredo. E, bom, a gente, da minha pauta aqui, o que eu tinha organizado, assim, eu acho que a gente falou dos principais pontos. Mas eu queria, claro, teria muita coisa pra gente falar de detalhes e tal, de campanhas e tudo mais, mas eu queria tentar deixar o assunto, assim, um pouco mais amplo e pensar, assim, do ponto de vista do empreendedorismo, né? Porque, que nem eu falei, o motivo do podcast existir é para inspirar pessoas, empreendedores, líderes e tal. E eu queria saber o que vocês acham, ou o que vocês dariam para um conselho, pro Thiago de 5 anos atrás, né? Pro Fabrício de 5 anos atrás, imaginando esse cenário, né? Que é a galera que deve estar nos assistindo. Se vocês pudessem dar um conselho aí para a galera que está começando no digital, ou que quer saber mais, ou que muitas vezes, tenho medo de entrar para o digital, porque, enfim, né, tem investimento, tem um monte de coisa ali envolvida. Que conselho vocês dariam, assim? Aí pode falar, talvez um por vez. Eu acredito, assim, que o digital, dar certo no digital não é um evento, né? É uma construção. Então, é sobre o que a gente falou antes. É uma ilusão achar que as coisas acontecem do dia para a noite. E se eu tivesse que dar um insight, assim, para quem está começando, se eu tivesse que escutar um conselho na época, é sobre a visão de como que a gente enxerga o negócio hoje. A pessoa que abre um e-commerce de vinhos, achando que está vendendo vinhos, eu acho que já começa errado, né? Porque a gente não está vendendo vinhos. Existe toda uma lógica de experiência, de olhar o produto com olhos, colocando as lentes do cliente, da nossa persona, vamos dizer assim, né? Porque tem muitas coisas que eu vejo por aí. Por exemplo, um produto tão especial, tão raro, ele tem que ter uma forma de comunicação. Então, e no momento que tu tenta vender ele como um produto barato, como um produto popular, como um produto de mercado, aí já está o grande erro, né? Sem ter um conhecimento, sem ter uma preparação, né? Então, eu diria assim, primeira coisa, estudar. É importante entender do produto, assim, eu diria que é o básico. Sim, básico. Mas não focar só nele. Não é porque o produto é bom que ele vai se vender sozinho, né? Porque hoje a gente é bombardeado, né, por anúncios o tempo todo, então essa retenção está cada vez mais difícil, né? Então, eu se eu tivesse que dar um conselho seria esse, para olhar com olhos assim diferentes, assim, não focar especificamente no produto em si, mas num todo como a experiência do cliente. Legal, legal. Eu já acho assim, tipo, acho que para empreender tu tem que ter paixão naquilo que tu acredita. É teu sonho, tu tem que ser apaixonado por aquilo que tu tá fazendo. Eu acho que esse é o primeiro, eu acho que é o básico. Primeiro, tu gosta, é isso mesmo, então vai lá. Eu acho que acredita porque vai dar certo. Então, acho que isso a gente sempre focou nisso, a gente sempre teve essa paixão pelo negócio, né? Então, e também eu acho que se colocar no lugar do cliente, eu acho que a experiência do cliente é o que tu gostaria de ser atendido. Como é que tu gostaria que quando tu fizesse uma compra, como é que seria toda essa experiência? Eu acho que isso, tu entender o outro lado, ter essa empatia, eu acho que para mim é o conselho que eu daria. Então, entende o teu cliente como se fosse você mesmo que estaria ali fazendo a compra.
É a experiência, né? No geral, é a experiência, né? Tanto do ponto de vista da venda, como de quem Não é só participa. vender, né? Não é só fechar a venda, converter. Não, tu tem que ter muito mais do que isso, né? Legal, legal. E vamos lá, então, beleza. E agora, no caso, tem aquele bate-bola final, né? Que é seguindo aqui minha lógica aqui. Aí eu acho que, para ficar interessante, daqui a pouco, eu acho que cada um responde uma pergunta. Eu acho que vai ficar mais Pode ser. interessante, digamos assim. Bom, se eu não souber alguma... Daí eu respondo. Não, mas tem que falar, Ou- tem que falar a primeira coisa que vem na cabeça, daí o corte fica bonito. Senão... beleza, então vou começar aqui vamos ver, com... Vamos com o Thiago, então. Beleza. Bate bola rápido aí pra gente seguir pro final. Thiago, o que é empreender pra ti? É ter ambição, humildade e paixão pelo negócio. Legal. Fabrício, um erro que te ensinou muito. Eu acho que foi esse do fluxo de caixa. Eu acho que entender que tudo tem um processo. Eu acho que independente que o dinheiro realmente ali, aquele fluxo, é da empresa e que tudo tem seu tempo. A gente não estava rico naquele momento. Então, eu acho que ali foi um grande aprendizado, acredito eu. É o fluxo de caixa. Show. Thiago, agora, uma campanha que deu muito certo. A do Copar. Dá para dizer que a do Copar foi... Copar, para que a galera entenda, é um vinho da Hungria que custa hoje próximo aí de R$900 e que ele diz a história que ele bateu um vinho de R$30.000, que é muito famoso, né? Que é o Petrus e tal. Então, a nossa campanha que fez muito sucesso foi essa... Que foi também, o vinho já existia, só contaram uma história. Então, a gente Exatamente. só contou uma história que já estava ali há muito tempo, mas que ninguém contava, né? Então, Legal, legal. É. Ou seja, tipo, a experiência, novamente, né? A história, a experiência faz o negócio acontecer. Ahn, Aí, o Fabrício, o canal de vendas que mais converte hoje. Para mim, o canal de vendas que mais, eu acredito que é o WhatsApp, que é onde a gente tem a recorrência, que é onde a gente consegue conversar com o cliente, saber as dores deles. E então, eu acho que o WhatsApp, para nós, é o melhor caminho, a melhor ferramenta hoje. Legal. Tiago, ferramenta de marketing favorita. olha, tirando o WhatsApp que ele já citou, Os vídeos, ele é o ator. ah, é, é que eu não olho o vídeo como uma ferramenta de marketing, É, ele é uma forma, né, comunicar. de comunicação, é diferente assim. Mas se eu tivesse que escolher alguma, eu diria que as ferramentas que a gente investiu assim para entender o nosso público, o comportamento dele, CRM, né? o Que a gente CRM, tem. ali está a base. Fabrício, onde vocês pretendem chegar com a Vinhos? Bom, a gente quer cada vez mais consolidar, né, a marca, né, no Brasil. Acredito que eu penso que a gente quer ser referência, né, manter a referência, né, desses vinhos raros que a gente tem no Brasil. Então, eu vejo ser tipo o número 1 nessa parte de vinhos raros e da experiência que o cliente tem comprando vinho de países diferentes. Então, eu acredito nisso aí. Perfeito. Tiago, um livro ou um conteúdo que mudou a tua visão de negócios? Eu não vou dizer um específico assim, é que a gente estuda muito, né? A gente investe muito em curso. Então, qual que é o foco? Vendas, marketing e IA. É o tempo todo bebendo dessas fontes. E daí a gente faz uma mescla de tudo isso, é o que reflete nos nossos vídeos, nas nossas campanhas, enfim. É uma soma de muitas referências, vamos dizer assim. É colocar em prática, né? Colocar em prática. Exato. E Fabrício, eu acho que os dois podem responder, que eu acho que é legal. Quem deveria sentar aqui no podcast no próximo episódio?
Bom, acho que a gente tem a mesma opinião, né? Eu acho que o Diego Diego Bertolini, eu acho que seria uma pessoa bem... Bertolini. Diego Bertolini foi um braço, assim, num momento que a gente estava assim na nossa jornada, que ele acabou nos ajudando capacitando muito, né? e nos ajudando a aprimorar muitos processos, assim, né? Então ele tem um conhecimento, claro que da área do vinho, empreender em vinho, mas ele tem um conhecimento sobre negócios, né? Então eu acredito que ele poderia contribuir muito, assim, e o pessoal ia gostar. Legal, legal. O Diego tá convidado, então, né? Isso aí. Legal. Então, enfim, queria também agradecer vocês, né? Muito da vinda do podcast. Eu acho que é um momento aí para nós celebrarmos também, né? E queria ver também com vocês o que vocês trouxeram aí, mostrar para a galera os vinhos, que é uma parte do trabalho, né? Se vocês quiserem apresentar os vinhos aqui, fazer aquele famoso jabá, né? Não sei se vocês, se vocês quiserem mostrar Claro. aí para a câmera, enfim. Então, esse aqui é um vinho búlgaro, safra 92. O Stambolov é um Merlot. Ele fez muito sucesso nas nossas campanhas aí, né? Que eu digo que esse Merlot, ele desafia Bordeaux de 5 mil reais. Então já cria uma polêmica, O gancho aí. né? Então esse Merlot aqui é exclusivo hoje no Brasil, só nós temos, né? Muito legal. Aqui a gente trouxe também um vinho da Armênia, uma categoria mais premium, né? Que é o Voskevaz, é a vinícola. E aqui também já é de uma categoria assim, pro cara que tá num outro patamar, vamos dizer assim, né? Legal. Não, nunca foi feito campanha dele, mas esse cara aqui é o que nos deu, o que fez o maior sucesso agora, final do ano, a Krikova. Né? Krikova é a segunda maior adega subterrânea do mundo, fica na Moldávia, que é um país muito pequeno no leste europeu, né? Cerca de 2 milhões e 600 mil habitantes, então se tu pega aí do tamanho de um estado no Brasil, porém a tradição deles vinícola é muito grande, né? E aqui dizem que toda a extensão dessa adega, dessa vinícola, é 120 quilômetros de extensão, né? Mas não em linha reta, né? Então ela está a 80 metros abaixo da terra, e esse exemplar aqui ele é da safra 2000. Existia também a safra 93, que a gente acabou esgotando. Da safra 2000, então, ele é fruto aí de um trabalho de muitos anos da Krikova e é um sucesso, né? Porque eu diria que o grande barato dos nossos vinhos é qualidade por um preço muito mais acessível do que um francês, um italiano e tal, né? Então, eles entregam muito por um preço muito inferior, né? Fora que são países, assim, que as pessoas têm curiosidade, né? Em ir num jantar, ir em alguma confraria e dizer, ó, eu trouxe um vinho que vocês nunca ouviram falar. E acontece muito, porque a gente atende muita confraria, né? Então, esses 3 aqui são bons cases aí, né? Principalmente esses 2 das campanhas que a gente trabalhou e deram muito certo. E para comprar, como é que o pessoal faz para acessar aí? vinhoscollection.com.br. Tem pelo WhatsApp, daí vai ter contato de WhatsApp, enfim, se quiser um atendimento direto, né? Personalizado. Senão o próprio site mesmo, ele é bem intuitivo, bem organizado, bonito, Pode enfim. nos chamar também no Instagram. Que a gente tá próprio sempre- Instagram, né? Que é Vinhos Collection. E todos convidados a nos visitarem, né? É, Nos quem tá seguir também. assistindo, né, aproveita, porque realmente a gente já teve a oportunidade de experimentar alguns vinhos, espumantes e tal. É, cara, sensacional, assim. Já fomos presenteados aí por eles, né? Não, sensacional. Tem que acessar ali, pelo menos dar uma olhada, vocês vão ver que é sensacional. E então, chegando ao fim aqui, queria agradecer bastante também ao Lucas, né, Isso que aí. participou aí pela primeira vez. Valeu, isso aí. Prazer. E muito obrigado pela participação de vocês. E a galera que está assistindo em casa, enfim, né? A gente vai ficar disponível no YouTube, no Spotify, em outras redes aí. E também nos nossos Instagrams, né? Vão sair alguns cortes, enfim. Agradecer muito quem assistiu até o final. E se você tiver interesse, seja na Vinhos Collection, em comprar vinhos de qualidade, ou se você tiver interesse numa assessoria de marketing que pode transformar o teu negócio, né, da forma
Eu acho que como a gente conseguiu fazer com um negócio aqui que a gente está mostrando, acessar metris.digital, que é nosso site lá, e entrar em contato com a equipe comercial, né? Então, agradeço todo mundo e até o próximo episódio. Valeu!